Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Ao falar com algumas pessoas sobre estes tempos recentes de confinamento, apercebi-me que, para muitos, passar mais tempo em casa foi também passar muito mais tempo na cozinha. Não me estou aqui a referir aos ataques à caixa das bolachas, mas à redescoberta da culinária como uma arte que eleva até o espírito e que, se não temos cuidado, também eleva demasiado o peso. Em concreto, uma das coisas que me fui apercebendo é que houve maior número de pessoas, não sei se aconteceu contigo, que se decidiu a fazer pão em casa. E até com resultados bastante surpreendentes. Um pão gourmet, com cuidado no tipo de ingredientes, e aqui há uma enorme quantidade de teorias do tipo da farinha, da qualidade da água, mas sobretudo do tipo de fermento utilizado. Algumas pessoas até falam das grandes vantagens do fermento natural sobre o fermento industrializado. É muito mais trabalho. Mas o fermento natural faz-se separando uma pequena quantidade de farinha e de água e deixar que fermente num lugar morno, num processo que exige cuidado e ir observando o que está a acontecer, acrescentando um bocadinho de farinha, um bocadinho de água, e um processo que pode demorar vários dias. Depois, quando essa levedura está pronta, adiciona-se a uma grande quantidade de farinha e assim a massa vai inchando, vai crescendo e ficando com uma consistência e um sabor que são realmente gourmet, maravilhosos. Este processo é muito antigo. Pelo menos, descobri na internet, já se faz desde há 5.700 anos. Por isso, quando Jesus usa esta imagem do fermento e da farinha, está a usar um exemplo do dia a dia conhecido na sua altura há 3.700 anos por todas as pessoas, e usa este exemplo para falar sobre o reino de Deus. O fermento que transforma toda a massa. Diz assim Jesus: o reino dos céus pode comparar-se ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Senhor Jesus, o que é que tu nos queres dizer com este exemplo? O que é o fermento? O que é a massa? Somos os cristãos no meio do mundo. Estamos chamados a transformar o mundo, a dar sabor à massa, a dar sabor a todas as realidades deste mundo no qual nós estamos, no qual nós vivemos. Algumas vezes, infelizmente, olha-se para os cristãos e pensa-se que são pessoas sem sabor, que não se riem por nada, que não são capazes de contar uma anedota nem de cantar uma canção. Pessoas que só se preocupam com não pecar. Claro, isto é uma caricatura, isto é completamente falso. Não pode ser assim. Nós damos sabor às coisas. Temos de ser capazes, e vamos pedir a Jesus que nos ajude a dar sabor à nossa volta, a dar sabor às conversas com os amigos que temos. Sabor quer dizer que sejam conversas alegres, com sentido cristão, não porque estejamos sempre a invocar o nome de Deus, mas porque procuramos viver como filhos de Deus. Dar sabor aos programas de diversão. Um cristão pode se divertir, agora nas férias tu podes te divertir, mas de uma forma verdadeira. Alguns pensam que é preciso estar bêbado para se divertir. E nós somos chamados a mostrar
o divertido que é ser realmente amigo de outra pessoa, partilhando coisas com ela, vendo um filme, ouvindo uma música, dançando, mas como um filho, como uma filha de Deus. Jesus diz-nos que somos fermento, que dá sabor. Sabor também ao trabalho do dia a dia, que fazemos com um sentido novo, não só para ganhar dinheiro ou para conseguir chegar a esta ou aquela posição. E por isso fazemos bem o trabalho quando estão a ver e quando não estão a ver, oferecemos-lo a Deus. Damos sabor à vida familiar, à relação que temos lá em casa com os pais, com os irmãos ou com os filhos e as filhas. Somos chamados também a dar sabor ao amor que há entre duas pessoas, ao namoro, ao casamento. Agora que esta palavra amor está tão vulgarizada e entende-se de forma tão equivocada, nós somos chamados a mostrar a verdade e a beleza do amor entre duas pessoas. Enfim, somos fermento que transforma toda a massa e que lhe dá sabor. E vale a pena pensar que é isto que Jesus espera de nós. Deus fez-nos com os talentos que temos, com as nossas qualidades, com a graça da fé que nos deu, para que puséssemos tudo isso ao serviço dos outros. O contrário seria um grande egoísmo da nossa parte. O que aconteceria ao fermento, à levedura, se não se misturasse com a massa? Pois apodreceria. Se a levedura não fermenta, apodrece. Ela poderia desaparecer dando vida à massa, mas se não o faz, acaba por apodrecer, com tristeza, e não serve para mais nada senão para ser deitado fora. Nós queremos que nos ajude, Jesus, a fazer com que muitos te descubram e saibam qual é o teu sabor. Sim, porque o sabor que um cristão está chamado a dar à sua volta não é o seu sabor, é de Deus. Mesmo o processo de transformação com o qual se vai fermentando a massa que vai dar o pão gourmet é fruto dessa ação de Deus nas almas. E nós queremos ser fermento. Quer dizer, o fermento desaparece, mistura-se com o resto da massa. Se o pão é mesmo bom, o fermento não se extingue da massa. Nós não queremos que as pessoas que estão à nossa volta nos idolatrem. Nós não fazemos as coisas para que pensem bem de nós, para que nos admirem. Nós queremos ser fermento, dar muito fruto, dar sabor, porque Deus quer contar com a nossa ajuda para chegar a todas as almas. Lembro-me daquilo que contava numa ocasião São José Maria Escrivá sobre um amigo seu, dizia ele, um amigo de bom coração, mas que não tinha fé, e que me disse, indicando um mapa mundi: ora veja, de norte a sul e de leste a oeste. O que queres que eu veja? O fracasso de Cristo. Tantos séculos a procurar meter na vida dos homens a sua doutrina e veja os resultados. Num primeiro momento, dizia São José Maria, enchi-me de tristeza. É uma grande dor, efetivamente, considerar que são muitos os que ainda não conhecem o Senhor e que, entre aqueles que o conhecem, são muitos também os que vivem como se não o conhecessem. Mas essa impressão durou apenas um instante, para logo dar lugar ao amor e à ação de graças, porque Jesus quis que cada um dos homens fosse cooperador livre da sua obra redentora. Cristo não fracassou. A sua doutrina está continuamente a fecundar o mundo. A redenção realizada por ele é suficiente e superabundante. Pois hoje nós podemos dizer a Jesus: Jesus, quero colaborar livremente contigo na tua obra redentora. Quero ser fermento. E para isso olhamos para o exemplo de Maria. Ela foi o fermento perfeito. Soube desaparecer,
não chamou a atenção para si, e naqueles dias depois da morte e a ressurreição de Jesus, enquanto se estava a cozinhar a igreja, ela ficou com os apóstolos. O fermento misturado com a massa que a fez fermentar, que a fez crescer até que nascesse a igreja. Com ela nós crescemos na esperança de que é possível transformar toda a massa do mundo e dar-lhe um novo sabor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.